Olá pessoal, meu nome é Wagner de Souza. Nós estamos aqui para fazer o terceiro estudo dessa série que a gente chamou de Permanência, armas que livram de ciladas em família. A estrutura de toda a nossa fala aqui está dentro do livro de Efésios, quando ele fala sobre todos os papéis, dentro de uma casa, dentro de um lar. E logo depois dele dar toda essa diretriz para a gente de papéis dentro das casas, ele fala para nós permanecermos, para nós ficarmos firmes. Isso significa que os ataques que nós sofremos do maligno não necessariamente estão no campo da nossa espiritualidade no sentido religioso da coisa. Todos os ataques que a gente sofre dentro dessa perspectiva que é abordada pelo apóstolo Paulo está no campo familiar, dentro das nossas relações. E dentro desse processo existe uma tentativa, existe uma militância, digamos assim, do adversário para tentar impedir com que nós exerçamos o nosso papel de maneira cada vez mais apropriada. Então esses ataques eles visam paralisar todas as nossas atividades de maneira saudável dentro das nossas casas. A intenção do apóstolo Paulo é fazer com que a gente permaneça, com que a gente fique firme, com que a gente lute as nossas batalhas dentro das nossas casas. E ele dá as armas exatas para a gente poder trabalhar isso. Embora a gente esteja falando aqui de batalha espiritual, a gente não está mexendo aqui com aspectos da transcendência da fé. A gente está lidando com aspectos justamente da parte material, ou seja, os nossos relacionamentos, a parte prática e as nossas atitudes no nosso dia a dia, elas refletem como a gente se porta no mundo espiritual. Então a gente não está fazendo aqui um sentido inverso em que a gente desloca você da sua vida real e faz com que você vá para o mundo espiritual batalhar contra esses adversários. Porque a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela está totalmente vinculada aos nossos relacionamentos. Elas desembocam e elas geram resultados justamente dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos de maneira prática. Então todas as ferramentas que o apóstolo Paulo está dando aqui pra gente, a gente já fez 2 estudos. Primeiramente a gente falou aqui sobre o cinto da verdade. Então aqui a ferramenta importante aqui que o apóstolo Paulo está colocando pra gente, a arma importante que ele está colocando aqui pra gente, não é necessariamente o cinto, mas é a verdade como um instrumento balizador das nossas relações dentro das nossas casas. A segunda ferramenta, o segundo estudo que nós abordamos aqui, falava sobre a couraça da justiça. Justiça não no sentido jurídico da coisa, também não é aquela justiça de Deus com relação aos seres humanos, mas é a justiça balizadora dos relacionamentos humanos. Ou seja, todos os seres humanos na Terra, crente ou não crente, eles precisam utilizar aqueles elementos ali para poder fazer com que as suas relações elas sejam funcionais. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a terceira ferramenta, a terceira arma, não é de luta, na batalha espiritual dentro da nossa casa. Romanos capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós
quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. A terceira arma que o apóstolo Paulo menciona na carta aos Efésios, no capítulo 5, capítulo 6, no verso 15, fala a respeito de nós calçarmos os nossos pés com o Evangelho da paz. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele decide explicar como é a teologia do Evangelho em si. Qual a compreensão que o apóstolo Paulo tem a partir do momento em que o Evangelho passa a morar na vida dele. Então, quando ele começa a escrever sobre isso, ele faz uma alusão a uma estrutura teológica que faz com que ele volte o seu pensamento ao Éden, onde a gente tem ali um relacionamento, uma amizade, uma intimidade entre Deus e Adão, e a proposta da serpente no capítulo 3 do livro do Gênesis. A proposta da serpente é justamente separar, desvincular o relacionamento entre a criatura e o Criador. Quando a serpente sabota esse relacionamento, Deus se vê numa situação em que ele é obrigado a retirar o casal de dentro do jardim do Éden, porque ali também havia a árvore da eternidade. Se eles comessem a árvore da eternidade, eles seriam eternamente perdidos. Então, qual é o projeto de Deus? Retira o casal de dentro do jardim, deixa com que eles vivam, a vida deles, e de pouco a pouco ele vai se revelando de maneira progressiva, até com que Jesus, o Cristo na figura de Jesus, vem para poder redimir os pecados, aliás, o pecado da humanidade. Ou seja, fazer com que o ser humano tenha novamente a possibilidade de se reconectar ao seu Criador. E essa possibilidade ela se dá através de Jesus no seu ato consumador, no seu ato sacrificial na cruz do Calvário. Jesus vive de maneira perfeita, Jesus se sacrifica de maneira perfeita e ele ressuscita, ou seja, ele vence a morte, ele vive de maneira exemplar e ele tem ele consegue esse direito de reconectar cada indivíduo que nele acreditar, que nele crê, se reconectar novamente com a criatura de Deus. Então, o que a gente tem aqui? O apóstolo Paulo falando a respeito de uma paz. Quando ele está falando a respeito de uma paz, então significa que o indivíduo, que o ser humano, antes de Cristo passar a habitar dentro dele, ele está em guerra contra Deus. Significa que todos os seres humanos nascem perdidos. Todos os seres humanos nascem num estado de rebelião contra Deus. Somente por meio de Cristo, eles têm uma possibilidade de se reconectar novamente com o Criador. E quando ele diz que nós temos paz com Deus, ele não está falando apenas da parte de fora do ser humano, mas ele está falando na parte interior. E é justamente sobre esse evangelho da paz, que produz paz dentro de cada indivíduo, que eu gostaria de falar com você hoje. E a dica que o apóstolo Paulo dá para a gente aqui, em Efésios capítulo 6, no verso 15, é com que nós calcemos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, assuma uma postura de batalha e calce os seus pés, para que os seus pés não fiquem expostos, para que você não derrape diante da batalha. O soldado romano, que é a referência aqui de armadura para o apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo estava preso, provavelmente ele via os carcereiros romanos passando de um lado para o outro com as suas armaduras. A referência que o apóstolo Paulo tem de armadura aqui é o soldado romano. Essa parte da armadura, que é a sandália, os sapatos utilizados na época, possuíam travas na parte de baixo do solado, da sandália.
E quando ele fala, olha, calce os pés, ele está falando, assume uma postura firme. Tenha algo que seja bem estruturado dentro da sua vida. Porque quando você estiver em batalha, já que o chão naquela época era solto, né? Era pura terra, era areia, então para que ele não derrapasse, ele precisava daquelas travas para ela poder dar estrutura para o combate. Então quando ele está falando, gente, não derrapa, ele está falando, calce os seus pés com algo que seja firme, bem estruturado, porque assim a sua casa estará protegida e você poderá lutar por ela de maneira que você mesmo é o protetor dela. O primeiro lugar de afetação do Evangelho em nossa vida é nas nossas relações, ou seja, ele pacifica as nossas relações. Tem um indivíduo chamado Zaqueu, que está descrito ali em Lucas capítulo 19, de 1 a 10, que narra a história do Zaqueu. Ele era um sujeito que estava justamente precisando com que os seus relacionamentos em todas as esferas fossem restaurados por Deus. Ele precisava de paz nos seus relacionamentos. Zaqueu, ele era um publicano, ele era um sujeito que cobrava imposto do próprio povo para o Império Romano. Então esse sujeito, ele sofria muito preconceito das pessoas à sua volta. Ninguém ia gostar de um sujeito que cobrasse imposto do seu próprio povo em favor de uma outra nação, e principalmente uma nação que estava tendo aquele povo como colônia. Ainda mais se fosse um povo tão nacionalista como era o povo judeu da época. Então, esse sujeito, ele era simplesmente detestado por todos. Quando Jesus chega em Jericó e está atravessando a cidade, logo tem um alvoroço, né? Um grupo de pessoas já começa a perceber Jesus passando, coisa e tal, aí junta aquele monte de pessoas em volta. Zaqueu, que provavelmente já sabia quem era Jesus, queria conhecê-lo, queria ouvir um pouco dos seus ensinos. E como ele não conseguia, se aproximar de Jesus por conta da sua estatura, ele sobe em uma árvore e observa Jesus. Nisso Jesus percebe todo o contexto envolto nas relações de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, eu quero ter uma refeição contigo. As pessoas logo se escandalizam. Como é que pode Jesus sentar com um sujeito como esse para poder ter relacionamento, ter amizade com ele? O fato é que esse gesto de Jesus fez com que o Evangelho fosse revelado para Zaqueu. E Zaqueu percebe tudo que aconteceu dentro dele, em que essa paz, ela toma conta do ser dele. E quando ele se coloca de pé e fala bem assim: a partir de hoje eu sou um novo homem, eu nasci de novo, eu compreendi o Evangelho, eu sou uma nova criatura, eu assumo uma nova postura a partir de agora. Eu vou partilhar o dobro daquilo que me pertence, e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais o valor que eu defraudei essas pessoas. Então, o que acontece com Zaqueu? Zaqueu pacifica com Deus, já não está mais em guerra com Deus, e também pacifica consigo mesmo. E ele pacifica com o próximo, ele pacifica com o semelhante que outrora ele prejudicava. Tem mais, ele não pacifica apenas com Deus, ele não se pacifica apenas consigo mesmo, ele não se pacifica apenas com seu próximo, mas ele também se pacifica com todo o ecossistema que faz a vida funcionar. Ou seja, ele se pacifica com a criação de Deus. E o extraordinário é que quando ele termina de falar, Jesus diz: hoje a salvação chegou aqui nessa casa. Jesus poderia ter dito quando ele chegou dentro da casa. Jesus poderia ter dito quando ele estava conversando com Zaqueu, mas ele esperou todo esse enunciado de Zaqueu. Ele esperou Zaqueu lançar nota de arrependimento, lançar uma proposta de um novo caminho. Ele reestrutura, ele faz o caminho de volta, ele volta para Deus e ele reconstrói, ele restabelece todas as suas relações. Estar em guerra contra Deus é estar em guerra contra o seu próprio Criador. Aquele que te fez, é a sua origem, é a sua razão de ser. E Zaqueu percebeu isso, que ele estava em guerra contra o próprio Deus. Veio para ele uma percepção, uma noção, uma consciência, um estado de perdição.
E ele não poderia continuar nesse caminho. Ele precisava fazer o caminho de volta. Ele entendeu que o seu próprio esforço não era suficiente para fazer com que ele voltasse para Deus. Nós, os seres humanos, estamos o tempo todo errando nesse caminho, porque nós fomos colocados para fora do Éden e já não tínhamos mais essa possibilidade de nos relacionarmos de maneira íntima com Deus. Deus já não habitava dentro de nós e nós buscamos as nossas próprias vias para poder fazer esse caminho de volta. A via da religião. A religião vem do latim, né, o religare, é essa vontade, é esse desejo natural que o ser humano tem dentro dele, e ele tenta fazer esse caminho de volta para Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria força, pelo seu próprio talento, pelas suas próprias qualidades. Ou seja, ele pratica boas obras, ele faz boas coisas para estar se conectado com Deus. Ele não faz boas obras porque é um resultado, ele faz para ter relacionamento com Deus. Então essa tentativa de se reconectar com Deus pelo seu próprio esforço, ela é infundada da perspectiva bíblica e ela não funciona de maneira prática. Ela não resolve o nosso estado de rebelião contra Deus. Uma das coisas que são plantadas no nosso tempo, na nossa vida, é justamente a idolatria. Um instrumento utilizado pela religião para poder nos distrair com relação à nossa condição. O Zaqueu, por exemplo, ele estava totalmente preso pelo amor ao dinheiro. Ele estava totalmente ligado a essa questão. Ele estava totalmente ludibriado. A sua mente ela estava conectada, ligada a algo que não resolve a sua vida de dentro para fora. Justamente por conta disso. Ele tenta fazer o caminho de volta, ele não consegue e ele constrói um Deus para ele. No caso, o Deus dinheiro. Mas poderia ser qualquer outro tipo. E quando essa consciência de perdição ela vem para ele, quando é revelado para ele o Cristo, a possibilidade de uma nova criatura, ele não deixa escapar a oportunidade. Ele simplesmente agarra e fala: a partir de hoje eu sou um novo homem. A partir de hoje eu restauro a minha relação com o meu Criador. Um dos resultados de nós estarmos em guerra contra Deus é justamente a gente estar em guerra com nós mesmos. É quando nós não sabemos o nosso tamanho real. É quando nós olhamos para dentro e temos uma perspectiva totalmente inadequada a respeito de quem nós somos. Aí é que vem as nossas crises de autoestima, os nossos problemas com a nossa imagem. É daí que vem a nossa dificuldade de nós nos posicionarmos de maneira saudável diante dos acontecimentos e das demandas da vida. Por falta de um autoconhecimento, por falta de uma leitura saudável a respeito de quem nós somos. Às vezes a gente se acha grande demais e às vezes a gente se acha pequeno demais. Isso porque a gente não consegue se ver no tamanho que a gente realmente é. O que acontece com Zaqueu? Vem uma revelação a respeito de quem ele é, um pecador. E vem uma revelação a respeito de quem ele é e da postura que ele estava tendo a respeito da vida diante das situações que estavam acontecendo à volta dele. E o que acontece? Ele gera uma resposta saudável quando o Evangelho da Paz faz ele se reconectar com ele mesmo. E aí ele decide não apenas ficar se lamuriando a respeito dos seus pecados, não apenas ficar se culpando, não apenas ficar sofrendo a respeito dos erros que ele cometeu. Ele decide fazer um outro caminho, o caminho da reconstrução do seu eu. Começa se perdoando e depois vai refazendo o seu caminho e se reestruturando e se reposicionando diante da vida. Estar em guerra com Deus gera um resultado da guerra contra o nosso irmão, a guerra contra o nosso próximo. Deus, quando cria o Adão no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele faz é dar o próximo para ele, é dar um semelhante para que o Adão pudesse cuidar dele. Essa separação existente entre Deus e o Adão faz com que o Adão trate o próximo sempre como alguém estranho, de maneira conflituosa. É daí que vem as brigas de trânsito.
É daí que vem as brigas dentro dos casamentos. É daí que a gente trata o outro como alguém hostil, como um verdadeiro inimigo. O Evangelho reconcilia a nós com o nosso próximo. Estamos em paz com Deus. E essa paz com Deus propicia a nossa relação com o próximo de maneira saudável. Nos reconecta com o nosso próximo. Pacifica a nossa relação com o nosso próximo. E é o que acontece com Zaqueu. O que Zaqueu faz? Ele tem uma revelação a respeito de quem é Deus, pacifica com Deus, pacifica consigo mesmo, e a resposta que ele gera para a vida é: paz com meu irmão. Vou partilhar aquilo que é meu e vou devolver aquilo que eu trouxe de prejuízo para a vida das pessoas. Ou seja, ele refaz o seu caminho, reconstruindo a sua relação com o seu próximo. Um outro resultado desse conflito para com o Criador é o conflito que a gente tem para com a criação. Ou seja, nós não estamos bem na nossa relação com Deus, logo a nossa relação com a criação de Deus também é conflituosa. E voltar para Deus, fazer o caminho de volta, estar em paz com Deus, significa também nos pacificarmos com a criação de Deus. O que acontece com Zaqueu? Ele decide fazer com que as suas relações com o todo, ou seja, o prejuízo que ele traz para a vida comunitária, ser restabelecido, reconstruído. Ou seja, o Zaqueu, ele refaz a sua relação, ele produz saúde, ele restabelece o seu relacionamento com a criação. Estar em guerra contra Deus e com a criação faz com que a gente jogue pneu dentro dos rios, faz com que a gente chute cachorro no meio da rua, faz com que a gente traga prejuízo para as pessoas por meio do nosso trabalho, faz com que a gente use o nosso trabalho simplesmente para prejudicar pessoas, faz com que a nossa relação com o todo, com o cosmos, com o mundo, com a vida em sociedade seja ruim. E o que acontece quando a gente se pacifica com Deus? A gente se pacifica conosco, a gente se pacifica com o nosso semelhante e a gente pacifica com a criação. O segundo lugar de afetação do Evangelho em nossa vida é nas nossas fomes. Em João capítulo 6, a gente tem um evento ali em que Jesus ele multiplica pães e peixes e partilha com toda a multidão. No outro dia, vem um grupo de pessoas bem expressivo atrás de Jesus, querendo com que ele faça uma outra multiplicação de pães. Essas pessoas não estavam atrás de Jesus, atrás dos seus ensinos, estavam atrás de Jesus apenas com que ele saciasse a sua fome momentânea e física. E Jesus dá uma resposta para esses homens. Está lá em João capítulo 6, no verso 35, em que ele diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nisso, Jesus está dizendo o seguinte: todas as fomes físicas que você tem e momentânea são por causa de uma fome existencial, uma fome que é muito maior, que é muito mais substantiva, que é muito mais substancial. E essa fome, ela precisa ser tratada e saciada com o alimento correto. Essa fome que você tem é fome de Deus. E mesmo que você tente suprir essa fome com outras coisas, essa fome ela jamais vai ser suprida, porque essas coisas não têm o poder suficiente de suprir essa carência que você tem dentro de você. Aí eu elenquei aqui algumas fomes que a gente tem, que a gente tenta mascarar diante da vida, aquela fome existencial e legítima, que é a fome de Deus. E errando, a gente acaba tentando suprir essa fome de outras formas. E é incrível que todas essas fomes que eu vou mencionar aqui para você, elas não saciam, elas nunca saciam. Quanto mais você come esse tipo de alimento aqui, mais fome você tem. Isso porque a fome não é desse tipo de alimento em específico. A fome que nós temos é uma fome de Deus.
É uma fome do próprio Criador habitar dentro de nós. Primeira fome, a fome de dinheiro. A gente quer o tempo todo suprir as nossas vidas, a nossa existência com dinheiro, com bens materiais, com valores monetários, com objetos caros. E o quanto mais a gente possui, mais a gente quer. É uma fome que não passa, é uma fome que não tem nenhum limite. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer ganhar. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora já passaram por uma situação como essa. Você ganhava X valor, vamos supor que você ganhasse R$1.000. Aí você estava lá muito feliz com o seu salário, trabalhando, coisa e tal. Passa um tempo, você fica insatisfeito com esses R$1.000. Você vai até o seu patrão, olha, eu já trabalho com você aqui determinado tempo, a gente já tem uma certa relação, uma certa proximidade, eu acho que eu tenho credibilidade suficiente para te pedir um aumento. Aí você pede um aumento, o seu patrão dobra o seu salário para R$2.000, você fica mega feliz. Você volta para casa, comemora e mantém a sua agenda de trabalho normalmente. O tempo passa e o que acontece? Os R$2.000 já não te produz alegria. Você já quer um aumento. Você vai até o seu patrão, ele aumenta R$3.000. Acontecer a mesma coisa. Você fica feliz no início, depois você se acostuma e depois você já quer ganhar 4, 5, 10, 20, R$30.000. Sabe por que isso sempre acontece com a gente? Porque é uma fome que não é, na verdade, fome de dinheiro. A gente tenta suprir a nossa fome de Deus com outras coisas. Uma delas é o dinheiro. E o dinheiro, às vezes, ele vem com outras caras. Ele vem com a cara de uma joia, aí você compra e quer cada vez mais as joias mais caras. Vem com outro bem, um apartamento ou um carro, e você sempre quer o carro mais novo e mais caro. Isso porque tem uma fome dentro de nós que precisa ser pacificado pela presença do Criador. Uma outra fome que eu gostaria de mencionar aqui com você é a fome de poder. Nós nunca estamos satisfeitos com a posição social que nós ocupamos. E a gente sempre quer galgar novos degraus no nosso status social para suprir essa carência que a gente tem de Deus. Você começa num tamanho, você não está satisfeito. Você quer mais insígnias sociais para que você se eleve. Você se eleva e o que acontece? Chega um tempo, não está suprindo mais. Você quer mais, 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 mais. É o cara que começa como um líder comunitário no seu bairro, faz um bom trabalho e não está satisfeito. Se torna vereador. O cara se torna vereador, não está satisfeito com o poder que lhe é atribuído. Ele começa a trabalhar para ser um deputado estadual ou um prefeito. Ele consegue, o tempo passa, já não é mais suficiente para poder suprir. Aí ele quer trabalhar para ser um governador. Aí ele consegue, e o tempo passa e ele já não está mais satisfeito com a posição de poder que ele ocupa. Aí ele quer ser um deputado federal ou talvez um senador. E ele vai galgando até se tornar um presidente da República ou um presidente do mundo, né? Digamos assim, na brincadeira. O que está acontecendo aqui com o indivíduo? Eu estou dando um exemplo de um político, por exemplo, mas isso acontece com você. No seu trabalho, você nunca está satisfeito com os níveis de poder nos quais você está posicionado. Você quer sempre mais. Você quer galgar cada vez mais postos e posições de poder para satisfazer você mesmo. Isso porque tem uma fome dentro de você que não sacia com poder, sacia com a presença de Deus. Nós tentamos suprir a nossa falta de Deus dentro de nós no aspecto da sexualidade. É outro instrumento, é outro elemento que nunca sacia. A fome de sexo, ela não passa. A fome de alimento para o aspecto da sexualidade na nossa vida não passa. E quanto mais prazer a gente tem, mais prazer a gente quer. Se nós não nos atentarmos com relação a isso, se nós não brecarmos
essa questão dentro da nossa vida, a gente vai migrando de pouco a pouco e querendo cada vez mais ter prazeres físicos, né, na nossa vida, para poder suprir algo que na verdade é a falta de Deus. Mencionei aqui com vocês a respeito de dinheiro, sexo e poder. Não foi à toa, foi intencional. Existem dois escritores, um chamado Richard Foster e o outro chamado Tim Keller, que eles escreveram especificamente sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu gostaria de sugerir com que você compre esse livro e faça a leitura deles. São dois instrumentos, três elementos, aliás, que eles estão presentes em toda a história da humanidade. Reis caíram, reis foram levantados, governos, potências mundiais foram abaladas por conta desses três elementos. Eles estão presentes dentro da nossa vida e se a gente não souber lidar com eles de maneira saudável, a nossa vida se atrapalha toda. Isso tudo por quê? Porque existe uma fome dentro de nós, que não é uma fome saciada apenas com comida. Não é uma fome saciada apenas com o aspecto material da vida. Não é uma fome saciada com bens, com dinheiro, com posses. Não é uma fome saciada com status, com símbolos, com posições sociais. Não é uma fome que é saciada com experiências sexuais extraordinárias. Mas é uma fome que só passa quando o nosso Criador, a razão da nossa existência, passa a habitar dentro de nós, passa a morar dentro do nosso coração. O terceiro lugar de afetação do Evangelho na nossa vida é nas nossas aflições. Isaías 53, no verso de número 5 e 6, diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa dos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ou seja, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Isso porque nós estávamos separados de Deus e Ele nos reposiciona novamente nesse relacionamento com Deus. E todo o resultado dessa separação também foi levado por Jesus. Ou seja, Ele nos perdoa do nosso pecado, separação entre Deus e o homem, e Ele nos perdoa dos nossos pecados, o resultado dessa separação entre Deus e o homem. Por que eu estou falando isso? Porque uma das aflições que a gente tem na nossa vida é o medo da perdição, é o medo do inferno, às vezes até o medo de Deus. E quando Ele leva sobre si tudo, Ele também está levando o nosso medo. E esse Evangelho, ele nos pacifica em todas essas aflições. Já não temos mais o medo do inferno, já não somos afligidos mais pela certeza da perdição. Nós fomos salvos, nós estamos em paz com Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 15 ao 18, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, esse amor, essa paz que o amor de Deus promove em nós, gera em nós com que nós não tenhamos mais medo, inclusive medo do inferno. Outra aflição que é produzida em nós quando nós estamos nesse estado de perdição é a culpa
pelo pecado. E eu li justamente o texto de Isaías 53 por conta disso. Porque ele não paga a nossa conta simplesmente no ato de desobediência essencial que todo ser humano tem. Mas ele paga a nossa conta também dos nossos atos. Todos os pecados que nós cometemos antes e todos que nós cometeremos depois. Isso faz com que a nossa mente mude, a nossa mentalidade, a nossa postura diante da vida, ela é revolucionada por essa realidade. Porque a partir de agora, eu sei que eu estou perdoado. E porque eu sei que eu estou perdoado, eu não preciso sofrer a culpa do pecado. E digo mais, eu não preciso nem pecar mais. Uma outra aflição que nós temos na nossa vida é a ansiedade pela vida. Por estarmos separados do Criador, nós queremos defender a nossa vida. Nós temos o medo da morte e queremos o tempo todo fugir dela. É por isso que inconscientemente a gente investe tanto em tratamentos de beleza, porque nós queremos fugir, esquecer que um dia nós morreremos. É por isso que a gente investe tanto tempo e energia para a gente ter mais saúde, porque a gente não quer mais ter o contato com essa morte. É por causa dessa ansiedade que a gente tem tanto medo do amanhã e do futuro, porque nós não temos a segurança de que o Criador está cuidando de nós e nos dando a provisão diária todos os dias. É por isso que a gente tem tanta ansiedade em possuir coisas, porque falta dentro de nós a presença desse Deus que supre todas essas carências, todas essas fomes. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso ele está dizendo, se a sua fome já está suprida, se você já está em paz com Deus, você não precisa lutar pela sua vida. Você precisa saber que um dia você vai verdadeiramente partir dessa vida para uma outra vida. E esse processo ele é simplesmente incontrolável. Então todo o controle que você tem do seu futuro, ele é simplesmente improdutivo, ele é simplesmente inútil. Então nós não vivemos mais aviltados por esse medo do futuro. Nós não queremos antecipar o amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Acredito plenamente que o apóstolo Paulo ele estava intencionado a esse respeito quando ele fala para nós nos prepararmos, para nós calçarmos o Evangelho da Paz com a sua preparação. Porque nós estamos em batalha, nós estamos lutando pela nossa família. E se nós não cuidarmos de nós, a começar em nós, a gente não vai gerar resultados que a gente precisa. Toda a nossa construção familiar, ela precisa partir de nós. Porque eu sou a referência que o outro tem. E quando eu mudo, o outro também muda. Quando eu assumo a minha postura diante da vida, diante de Deus, o outro vem atrás de mim também. Então, a gente já não precisa mais ficar em crise com as nossas relações. A gente não precisa mais ficar em crise a respeito das nossas fomes. A gente não precisa mais ficar em crise com as nossas aflições. Agora nós estamos diante dessa realidade do Evangelho da paz, do Evangelho que nos pacifica, o Evangelho que faz com que nós tenhamos uma outra postura diante da vida. E você? Como que você quer ser lembrado? Como alguém que vive aviltado por todas essas crises, todas essas dores que eu mencionei aqui? Ou como alguém que é seguro de si? Alguém que está firme na batalha, que não derrapa diante das situações da vida? Como que você quer ser lembrado? Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você. Eu espero que você tome as decisões que você precisa tomar, mas principalmente com que você entregue o seu coração e a sua vida ao nosso Cristo. O Cristo que pacifica todos os seus relacionamentos, todas as suas fomes e todas as suas aflições. Deus abençoe e até a próxima.